Eu juro que eu não queria estar fazendo um vídeo sobre esse tema aqui no canal. Fala galera, Tegalov Pinheiro aqui e desculpa de primeira mão por esse barulho, porque estou fazendo uma obra na porta da minha casa, mas eu preciso gravar esse vídeo hoje porque eu vi hoje mais cedo um artigo na internet falando sobre censura dentro da Marvel e eu preciso falar com você sobre isso, cara, sério, é um negócio importantíssimo e é um vídeo que vai falar sobre a Marvel, vai falar sobre a Era de Ouro dos quadrinhos, vai falar sobre nazismo, vai falar sobre Trump, vai falar sobre Bolsonaro, vai falar sobre o Art Spiegelman, vai falar sobre um monte de coisa, então se preparem porque vai ser um pouquinho diferente do que eu faço normalmente aqui no canal, tá bom? Bom, antes de começar, quem quiser me acompanhar nas redes sociais todas, Facebook, Instagram, Twitter, aqui no YouTube também, bota o sininho para acompanhar meu canal e se você quer conhecer meu trabalho para fora do YouTube, rafapinheiro.com, meu site com meus quadrinhos, minhas obras, um monte de coisa lá, entre lá. E se você quiser mandar algum mimo pra mim, algum quadrinho, alguma coisa assim, caixa postal aqui do lado. Seguinte, gente, eu vi essa notícia falando que a Marvel censurou o Art Spiegelman. E pra quem não sabe quem é Art Spiegelman, eu vou explicar rapidinho aqui. Ele é o autor, ele é um quadrinista, jornalista e autor de Maus, que dá pra dizer com uma certa certeza que é o quadrinho mais influente, mais importante da história dos quadrinhos, tá? Porque foi o primeiro quadrinho a ganhar um Pulitzer, né, que é o maior prêmio de jornalismo que existe. E então foi um quadrinho sobre o pai do Art Spiegelman, né? E como ele conseguiu sobreviver aos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra e como ele imigrou para os Estados Unidos e como que, enfim, isso aconteceu. E aí ele conta essa história do ponto de vista do filho, né? Tipo, entrevistando o pai como jornalista mesmo e ouvindo os relatos e tal. É um quadrinho importantíssimo para a história dos quadrinhos, para a história do nazismo, para a história da Segunda Guerra, para a história da imigração nos Estados Unidos, para a história do jornalismo, inclusive. Então é um quadrinho essencial que todo mundo que curte quadrinhos deveria ler, ou que curte qualquer um desses temas, entendeu? Tem um vídeo aqui no canal falando, né, dissecando esse quadrinho, o link tá na descrição. E o Art Spiegelman é um cara relevante, ele se tornou relevante no que se trata de nazismo, no que se trata de representar a crueldade do fascismo e de tudo aquilo que a gente sabe, né? A gente sabe, eu não preciso falar sobre isso. O que aconteceu? A Marvel, né, recentemente, queria publicar um livro novo sobre a Era de Ouro dos quadrinhos. A Era de Ouro dos quadrinhos, para quem não sabe, foi a época ali entre 39 e 49, onde meio que estouraram os super-heróis, onde os super-heróis se tornaram reais, né? Porque foi logo depois da criação do Super-Homem, do Batman e, enfim, o começo dos super-heróis, a gênese dos super-heróis. Então é ali que todo mundo achou aquilo incrível, aquela era novidade e, enfim, surgiram um monte de heróis. Os heróis eram mega poderosos, eles representavam os ideais dos americanos e, enfim, toda aquela ideologia que está associada ao Super-Homem como o americano que luta pelo American Dream, né? E tudo aquilo que a gente já sabe. E então, é uma era que foi importante para os quadrinhos, né? Os quadrinhos ganharam força nesse momento, só que ao mesmo tempo era um momento da Segunda Guerra, né? Então não tem como você desassociar a criação dos super-heróis e esse nacionalismo de que nós somos os corretos, nós o capitalismo que está lutando contra o fascismo, tanto que o primeiro quadrinho do Capitão América, a capa é ele socando Hitler, sacou? Então assim, isso é muito marcante, isso é muito fácil de identificar nos quadrinhos da Era de Ouro. E por conta disso, né, por conta dessa relação com o nazismo, essa relação com a luta contra o nazismo, obviamente, né, convidaram o Art Spiegelman para fazer a introdução desse livro, desse compilado sobre a Era de Ouro e tudo mais. E aí ele topou, obviamente, né, um negócio que diz respeito a ele, diz respeito à família dele, porque ele é judeu e é descendente de judeus e tudo mais. Então ele foi fazer essa introdução. Fez a introdução lá, bonitinha, pá. E aí a última frase da introdução, que ele cita num artigo pro The Guardian, que está na descrição também, ele fala que hoje em dia a gente vê os vilões do Capitão América, a gente vê o Caveira Vermelha no cinema, né? A gente vê a representação do vilão no cinema e a gente vê uma representação do nosso vilão, né? Ele falando pros americanos, né? Do nosso vilão nessa caveira laranja que está no poder, sacou? Claramente uma referência ao Donald Trump. Ou seja, ele está comparando o Donald Trump com um vilão nazista, né? E isso é algo forte de se falar, porém, visto que esse cara é um estudioso do assunto, e ele não é o único estudioso do assunto que faz esse tipo de comparação, é uma comparação que, vamos lá, dentro daquele contexto vale? É uma comparação legal? Ok, e é uma introdução do cara, um cara que viveu aquilo, o cara é judeu, ele sofreu com esse tipo de coisa quando era mais jovem, a família dele sofreu com tudo isso, né? O pai dele foi para Auschwitz. Então, é compreensível esse tipo de comparação. É uma comparação forte, porém necessária, vamos lá. E aí ele recebeu uma cartinha da Marvel falando assim, não, sua introdução tá linda, seu Spiegelman. Só que aquela última parte ali da caveira laranja tem que sair.
E aí ele ficou, como assim tem que sair? Não, tem que sair. Porque nós da Marvel queremos nos manter apolíticos, como se fosse uma postura que a Marvel sempre teve. A Marvel sempre foi apolítica. E claramente não foi. Vide a capa nos anos 40 do Capitão América socando o Hitler, né? Essa capa tá aqui, vou botar pra vocês verem essa capa. Então assim, o quadrinho nunca foi apolítico, muito pelo contrário. O quadrinho moderno, como a gente conhece hoje, surgiu com tirinhas de jornal falando sobre crítica de governo. Tiras de jornal são historicamente criticando o governo, criticando a situação, né? A gente tem um monte de quadrinhos, um monte de exemplos aí de quadrinhos relevantes, importantes, que fazem crítica a uma situação política, que fazem crítica a uma oposição, que fazem crítica a uma situação, que fazem críticas a ideologias, a sistemas políticos. Então, assim, nunca na história existiu um momento em que o quadrinho foi apolítico. Talvez o momento mais apolítico do quadrinho seja esse agora que a gente está vivendo, entendeu? Porque existe uma tentativa ali de mascarar esse senso político do quadrinho. E, gente, não tem como ser apolítico. Você ser apolítico é uma postura política. Não tem como, entendeu? Você se isentar politicamente é uma postura política. Você não pode dizer que é uma coisa política, tá? A gente pode tentar ser o menos parcial possível. Isso é legal, isso de fato distancia um pouco a gente das coisas e para certas situações isso é bom. Mas você não pode dizer que você é apolítico. Isso não faz nenhum sentido. Ainda mais a Marvel, que historicamente é muito política, entendeu? Não só a Marvel, mas a DC, todas as editoras, qualquer quadrinho sempre foi muito político, gente. Todas elas, inclusive as editoras brasileiras também foram políticas, porque, inevitavelmente, a gente acaba lidando com isso, porque não dá pra você desassociar a política das coisas, especialmente da arte, gente. A política e a arte, quando a galera fala que, você não tem que misturar política com arte. Quem fala isso não entende nada de política nem de arte, entendeu? Porque a arte é um meio de crítica e de pensamento sobre a política daquele tempo, sacou? Não tem como você desassociar uma coisa da outra. Enfim, tudo isso pra dizer que o Spielman ficou transtornado com essa crítica da Marvel em relação a isso. Ele ficou, cara, isso só é a prova de que o que eu tô falando, reclamando desse fascismo da caveira laranja, tem fundamento, né? Porque se não tivesse, não iam bloquear de eu falar isso, não iam impedir de eu falar isso, entendeu? Uma das táticas conhecidas pelo fascismo e por todo esse tipo de ditadura é justamente você censurar o que é contra, né? Você não deixar que a oposição se pronuncie. E quando eles fazem isso, vocês só estão provando que o ponto dele tá certo, de que de fato estamos vivendo uma situação análoga ao fascismo ali, né? Cara, isso é aterrorizante. Então o Spielman, em resposta a isso, retirou a contribuição dele do livro, né? O que eu achei a postura excelente. O Spielman, cara, parabéns ao Spielman. E assim, não esperava menos dele, afinal de contas, quem leu Maus sabe como o Spielman se comporta. Então tem um artigo sobre isso no The Guardian que está na descrição. Tem um artigo relativo a esse artigo em português no site Heróis da TV que está na descrição também para quem não quiser ler em inglês. E nesse artigo do The Guardian, tá no final desse artigo, é justamente o que fez eu fazer esse vídeo. Porque se fosse só o que eu falei até agora, né, eu acho que valeria só um post no Twitter ou, sei lá, um post no Instagram, mas o que ele fala no final desse artigo, pra mim, me chocou demais. Ele depois estava olhando, sei lá, nas internet dele, né, nas redes sociais dele, e ele viu que um dos CEOs da Marvel, um dos acionistas boladões lá, donos da Marvel, se chama Isaac Perlmutter, e esse cara é um grande amigo do Trump, tá ligado? Então, assim, um dos donos da Marvel é amigo do Trump. E aí quando ele ficou sabendo que iam criticar o Trump na revista da Marvel, né, no livro da Marvel, ele falou, não pode, queremos ser apolíticos. Como que o cara é amigo do maluco e fala que quer ser apolítico, entendeu? Isso só prova que não dá pra ser apolítico. O dono da Marvel, ou um dos donos da Marvel, é um cara que é amigo do Trump. O Trump é uma figura política. Logo, não tem como desassociar uma coisa da outra, gente. Não tem como você falar, não, eu tenho uma postura que é isenta de política. Não dá. Você ter um amigo político te influencia a sua imagem, as pessoas vão associar você com certas coisas. Então, assim, cara, o Spielman, no final do artigo, fala que ele ficou desolado quando ele descobriu isso e só meio que mostrou de novo que não é nada político, né? Que a Marvel, assim como qualquer editora de quadrinhos, assim como qualquer situação de cultura, de arte, né, de jornalismo, ela é política independente do que você diga, sacou? Que bom que parou agora a britadeira, tô bem mais calmo. Mas enfim, o ponto é o seguinte, esse vídeo é quase um descarrego, sacou? De eu querendo expurgar essa informação, porque eu fiquei muito mal ouvindo isso. E assim, dá pra gente fazer uma analogia muito forte ao que tá acontecendo no Brasil, gente. Então, o meu medo, eu tô com medo, essa é a verdade, eu tô com medo do que tá acontecendo no mundo hoje em dia, porque se você começar a estudar um pouquinho, você vai ver que aconteceu algo muito parecido em todos os momentos pré-ditaduras, pré-regimes ditatoriais no mundo, na história, sacou? Então eu tô bastante preocupado com o futuro do mundo, na verdade, porque a gente tá num momento histórico. Depois da bomba atômica, sério, depois da Segunda Guerra, qualquer decisão política tomada no Brasil se torna geopolítica, sacou?
e decisões que estão sendo tomadas pelos nossos governos, especialmente pelo nosso governo em relação à Amazônia, em relação a como lidar com o que a gente tem no nosso planeta de recursos, sacou? Não é como se daqui a 4 anos fosse entrar outra pessoa e falar: valeu, gente, ele fez besteira, mas tá tranquilo, vamos resolver. A gente não vai resolver, porque os danos que estão sendo causados ao mundo hoje em dia, não só ao mundo natural, mas ao mundo social, sacou? São irreversíveis, gente. Especialmente o mundo natural, cara. Você destruir a Amazônia, existe um ponto limite onde depois que você destrói certa porcentagem da Amazônia, ela não vai conseguir se recuperar mais. Então, assim, é irreversível. É irreversível. O que está acontecendo no mundo em geral e no Brasil em específico é irreversível. Então, por favor, muito cuidado. Eu espero que essa história, que essa situação com o Spiegelman seja um alerta para vocês, gente. Prestem atenção no que estão fazendo, ouçam o que está acontecendo no mundo e se revoltem com isso, cara, porque não é normal. Sério, não é normal. Não normalizem o que está acontecendo, tá? Eu acho que esse é o que eu queria para dizer. Acho que é o primeiro vídeo realmente na cara político que eu fiz aqui no canal, porque não tem como mais, sacou? Eu tento ser o máximo... De novo, eu tento ser apolítico, mas é impossível. Eu sempre acabo falando de vídeos que não são diretamente políticos, mas eles tratam de assuntos, de pautas que existe um fundo político, sempre existe, né? Mas eu nunca tinha olhado pra câmera e falado isso, entendeu? Então eu acho que tava na hora de falar. E é isso, eu espero que vocês entendam. Eu espero que vocês não entendam só de tipo, ah, beleza, ele falou isso e caguei. Não, ouçam o que eu falei, absorvam, tentem entender o que eu falei, tentem entender o contexto, leiam o artigo do The Guardian, leiam o que o Art Spiegelman escreveu, sacou? Se vocês não confiam na minha palavra, no que eu tenho para dizer, ouçam o que o Art Spiegelman tem para dizer. O cara tem o Pulitzer, ganhou o primeiro Pulitzer de quadrinhos, o cara é extremamente importantíssimo, sacou? O cara é um dos quadrinistas mais importantes vivos atualmente e não é à toa. Então ouçam o que ele tem a dizer, sério, ouçam o que ele tem a dizer, porque eu acho que a gente está precisando ouvir um pouquinho mais e falar um pouquinho menos. E é isso que eu tenho pra dizer, tá? Curte, comenta, compartilha, se inscreve, coisa que todo mundo já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu, gente.